Criado pela Constituição de 1988, o Tocantins é o estado mais jovem do Brasil. Embora apresente um potencial econômico muito grande, tem hoje o quarto menor PIB do país. Quais seriam as causas desse desenvolvimento econômico lento? Como o estado pode aproveitar as oportunidades na agricultura, no turismo e na indústria? Nós vamos debater essas questões com o senador Ataídes Oliveira, porque o desenvolvimento de Tocantins é assunto de estado. Eu sou Ronaldo Martins, tenho aqui a companhia do jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado, que participa do programa Assunto de Estado. Senador Ataídes Oliveira, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e falando também sobre o nosso querido estado do Tocantins. Só viu que na abertura eu falei, Tocantins é o estado mais jovem do Brasil, mas tem um PIB ainda muito pequeno, senador, embora seja um estado com terras agriculturáveis, um potencial hídrico muito grande, um potencial da agricultura, do turismo. Nós vamos falar de todos esses assuntos, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma análise geral do porquê dessa situação. Por que o estado ainda não conseguiu deslanchar economicamente como o potencial dele mostra, indica? Eu sou empresário, recém-chegado na política. Tem dois fatores que estão fazendo com que eu esteja na política hoje e que eu queira permanecer por mais um tempo na política. O primeiro é a indignação por ver os maus políticos roubando o povo brasileiro. E o segundo é exatamente com relação ao meu estado. Um estado extremamente rico com as suas riquezas naturais. Nós temos quase 300 mil quilômetros de terras planas e férteis, a segunda maior bacia de água doce do Brasil, logisticamente no centro do país, um subsolo extremamente rico em minérios e pedras preciosas, quase 9 milhões de cabeças de bovinos. Neste ano, acredito que nós atingiremos aí 5 milhões de toneladas de soja. Temos um povo trabalhador e honesto, um turismo ecológico e religioso para ser explorado. Nós temos a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. Ou seja, diante de todas essas riquezas, Ronaldo, 30 anos de Tocantins, lamentavelmente, não é o quarto PIB menor, é o terceiro estado mais pobre da federação. Então, isto é que me faz querer permanecer mais um tempo na política. Agora, isto tem jeito, isso tem conserto? Evidentemente que tem, porque o estado é muito rico. O que está faltando é gestão, o que está faltando é um administrador que tenha competência, que seja honesto, que tenha vontade de fazer e, acima de tudo, coragem para tomar as decisões, né? Nesses 30 anos de Tocantins, lamentavelmente, nós tivemos 2 cassações e uma renúncia do governador. Muito instável politicamente. Muito instável politicamente. Só agora, nesses últimos 8 anos de governo, nós tivemos 7 governadores de estado, né? Então, isso causa uma instabilidade política e jurídica enorme. E assim sendo, o empresário não vai para o nosso Tocantins estabelecer. Nós temos um índice de desemprego no Tocantins, algo em torno de 40%. Não é? É um número extremamente alarmante. Mas é fácil reverter tudo isto? E eu volto a repetir, sim, desde que esse gestor tenha essas qualidades e que imediatamente ele equilibre as contas públicas. Que ele faça uma política de incentivo fiscal para atrair novos empresários. Que acabe com a corrupção. A corrupção no estado do Tocantins, eu tenho chamado de um câncer em estado de metástase. Aonde tem coisa pública no Tocantins, tem corrupção. Só para você ter uma noção, hoje nós estamos, lamentavelmente, com 6 operações da Polícia Federal e uma
da Polícia Civil, né? Então, equilibrar as contas públicas, acabar com essa corrupção, uma política de incentivo fiscal, temos que abaixar impostos, a carga tributária é enorme, principalmente em cima do agronegócio, não é? Qualificar a nossa mão de obra, enfim, esse é o caminho. O Estado é muito rico e acredito que, tendo um gestor com essas qualidades, o Tocantins deixará de ser o terceiro mais pobre do país e estará entre os 10 a curtíssimo prazo. Senadora Thaídes, quando o Estado foi criado, né, e depois por muito tempo havia um slogan que era o Estado da livre iniciativa e da justiça social. Onde falhou nesses casos? Porque pelo que o senhor fala, a livre iniciativa hoje está comprometida no Estado e a justiça social não aconteceu. E a gente tem dados, o senhor mesmo falou da questão fiscal, por exemplo, só com gasto de pessoal, chegou a 58,01% da arrecadação em 2016. Qual seria o ponto mais grave a se atacar para que o Estado conseguisse cumprir com essa, digamos, com esse slogan do início da sua criação? Esse slogan foi criado pelo governador Siqueira Campos, que infelizmente envelheceu. Hoje ele está com 90 anos de idade. É bom que se diga que os 3 primeiros governos dele foi extraordinário. De lá para cá foi uma catástrofe total. O Estado se perdeu e aí veio então a corrupção e tomou conta e houve então essas cassações. E, inclusive, houve uma renúncia também do governador em 2014, porque esse último governo dele também foi um desastre, porque ele queria encaixar o filho como futuro governador e deu tudo errado, né? Então, o Tocantins tinha tudo hoje para estar entre os 10 mais ricos do país, mas, infelizmente, se perdeu ao longo desses últimos, vamos colocar, desses últimos 20 anos. O senhor falou dos incentivos fiscais. Nós temos um dado aqui sobre a produção de algodão hoje no Tocantins, para mostrar para o senhor como é que está caindo a produção nas últimas safras. Em função, inclusive, vamos ver os números aí, senador. Veja que a safra de 2015-16 foram 21 mil toneladas de algodão. No ano seguinte caiu para 15 e a previsão agora da última safra é que chegue só a 9. Uma redução de 41% da área plantada em função do fim da isenção do ICMS. O Estado que dava a isenção do ICMS para o produtor retirou, o produtor está fugindo da produção de algodão. Esse é um tipo de política errada? Quer dizer, você acaba com o incentivo e gera isso? Evidentemente, evidentemente. Esse é o fator preponderante na queda da produção de algodão. E digo mais, o nosso clima e a nossa terra está preparadíssima para que nós possamos ser um dos maiores produtores de algodão do país. Mas os nossos agricultores, diante desse quadro, preferiram, então, ir para a soja. A soja está crescendo. Nós devemos atingir agora 5 milhões de toneladas esse ano, não é? Mas eu acredito que isso seja passageiro, porque nós precisamos incentivar a produção de algodão, porque ele agrega mais valor ao produto, não é? Senador, num cenário que a gente tem de vários estados com crise, em crise fiscal, como compatibilizar o incentivo, né, com a necessidade de equilíbrio? É muito fácil. Eu estou há 32 anos administrando um grupo de empresas, eu e meus filhos. É muito fácil. O que nós precisamos é gerar emprego e renda. A partir do momento que a gente gera o emprego e gera renda, você então tem os impostos. A indústria produz. As pessoas consumem e geram impostos. Então, essa política de incentivo fiscal tem que ser uma política, evidentemente, eficaz, séria, né? Porque o empresário não vai deixar um grande centro como São Paulo, Minas, Rio, Paraná, para ir para o Tocantins. Então, você... Infraestrutura também. Infraestrutura. Né? Então, primeiro, o governo de estado tem que fazer o seu dever de casa, não é? E isso não está difícil de se fazer. Porque, logisticamente, nós estamos no centro do país, eu esqueci de dizer, essa é uma outra grande qualidade do nosso estado do Tocantins. Nós estamos no coração do nosso país, com uma ferrovia na porta, não é?
Então, essa política de incentivo fiscal, ela é muito simples de se fazer e colocá-la em prática e ter o resultado. Leva-se o empresário, isenta ele aí por 2, 3 anos e ele faz um TAC com você para a geração de emprego. Gerou emprego, gerou renda, gera imposto. Vários senadores que nós entrevistamos aqui da região norte, da região centro-oeste, têm reclamado muito da questão da infraestrutura, da condição das rodovias, dos projetos de ferrovias que não andam, que ficam no papel, hidrovias. Como é que o senhor avalia essa situação da infraestrutura logística hoje no estado do Tocantins, que tem essa vantagem que o senhor colocou, de ser um estado central? Mesmo sendo esse estado central, eu ratifico as minhas palavras, esses últimos 20 anos, infelizmente, investimento foi muito baixo. Nós temos uma malha rodoviária muito boa e até mesmo ferroviária, mas está precisando de aumentar essa malha, ou seja, o governo falta fazer a sua parte. Até hoje nós não temos um grande centro de eventos na capital, né? Para que os empresários vão lá fazer os seus simpósios e a gente apresentar as nossas grandes riquezas. Mas eu vejo que o problema da infraestrutura não é a causa principal, não é. Eu vejo que a insegurança política e jurídica hoje é o grande problema do nosso estado do Tocantins. Quer dizer, o estado precisa se estabilizar, então, politicamente? Urgentemente. Senador, muitas pessoas da região sudeste, eu me lembro assim da minha família, né, pessoas que saem, vou pescar no Rio Tocantins. O estado do Tocantins tem esse potencial muito grande, esse potencial hídrico, esse potencial da pesca, da piscicultura. O senhor tem tocado muito nesse ponto. O que falta, como de resto em todo o Brasil, para se incentivar a piscicultura como uma atividade econômica importante no estado? Como eu disse, o estado é tão rico, são tantas riquezas naturais a serem exploradas, né? O nosso subsolo, então, o que ele é rico em minério e pedras preciosas é uma coisa extraordinária. Piscicultura. Nós temos 2 grandes rios que está dentro do nosso estado, que é o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. E nós temos centenas de rios perenes. Então, só a piscicultura desenvolve economicamente, financeiramente e socialmente o nosso estado. Agora, volto a repetir, precisa-se de uma política de incentivo fiscal para que empresários locais e externos venham investir pesadamente neste segmento. Então, mas hoje está funcionando até bem, relativamente bem, com todas as dificuldades, né? Qualquer município, do nosso 139 municípios, todos eles muitíssimo ricos em água, né? E são planos, então são fáceis, muito fácil você fazer tanques. E nós temos lá em Brejinho de Nazaré, um dos maiores criadores de levinos do Brasil, né? Então, o Tocantins está pronto para crescer. E, paralelo a isso, a indústria do turismo também pode crescer, não? O turismo é extraordinário, é o que eu disse aqui, o turismo ecológico, religioso, né? Inclusive o religioso. Nós temos o Jalapão, que vale a pena os senhores conhecerem, é uma maravilha, pode se colocar entre uma das maravilhas do mundo, não é? Nós temos centenas de cachoeiras, enfim. O Tocantins é muito rico. A novela que acabou aí agora de encerrar a sua participação mostrou parte das nossas riquezas, né? Mas aquilo ali é insignificante. Só para se ter uma noção melhor, nós temos hoje algo em torno de 5 milhões de hectares pronto para o plantio, sem necessidade de derrubar uma árvore sequer. Uma árvore sequer, né? 82% de toda essa terra é plana.
Agora, senador, o senhor falou muito na questão de investimentos, né? Necessidade de investimentos em infraestrutura, necessidade de investimentos. O senhor citou, por exemplo, a necessidade de construção de um centro de convenções em Palmas para atrair um turismo cívico também, um turismo de negócios, digamos assim. Qual a parceria com o governo federal? O que o governo federal pode fazer e o que aqui no Senado pode ser feito para que esse investimento aconteça no Tocantins? A primeira coisa, nós precisamos estabelecer a estabilidade política e jurídica no nosso Estado. Esse é o primeiro ponto. Sem isso, não dá para negociar com o governo federal. Que hoje não se sabe com quem negocia. Não sabe com quem negocia, né? Aqui no Congresso, nós temos uma bancada extremamente ativa. Mas não é o suficiente, porque o governador é que está com a caneta na mão, né? E volta aí a repetir também, nesses 8 anos nós tivemos 7 governadores de estado, ou seja, como é que um estado desse pode desenvolver, pode crescer, pode gerar emprego, pode ter uma saúde de primeira qualidade, pode ter uma segurança adequada para o povo? Como? O senhor falou da segurança jurídica, da segurança política, eu queria tocar também na segurança pública, porque vamos mostrar alguns dados aqui. Tocantins, veja bem, senador, é um dos estados em que mais tem crescido a violência no país. Veja que essa pesquisa, que é o Atlas da Violência do IPEA, né, ela pega de 2005 a 2015. Veja lá, em 2005, o Tocantins tinha 14 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Isso aumentou para 33, um aumento de mais de 100%, que põe Tocantins como um dos estados onde a violência mais cresce. O senhor sente essa violência em Tocantins? A população sente essa violência? A sensação de violência é grande? E quais seriam as causas do crescimento da violência no estado? Evidentemente que a gente vê ali no dia a dia, né? Eu que percorro o estado, de 6 em 6 meses eu percorro todo o estado. Na verdade, a criminalidade em 2017 cresceu 164%. Mas por que isso? Porque um país que tem uma receita corrente líquida relativamente pequena, porque nós não temos empresários, nós não temos chaminés, nós não temos indústrias. Em 2017, nós tivemos uma arrecadação, uma receita corrente líquida de 7,6 bi. 72,5% dessa arrecadação foi com folha de pagamento. Só o executivo, conforme disse, é 58%. Então, e aí você ainda tira, então, a parte da corrupção. A corrupção no Tocantins tem número. É algo em torno de 20% da receita corrente líquida. Prova disso que está todo mundo lá na cadeia e mais um punhado na fila para ser preso. Ou seja, não sobra dinheiro para investir em segurança. Nós teríamos hoje que ter algo em torno de 7 mil policiais militares efetivos, nós não temos 3 mil. Menos da metade. Menos da metade. Nós temos que ter hoje algo em torno de 5 mil policiais civis. Nós temos 1.500 policiais civis. Menos de um terço. Menos de um terço. Nós não temos as delegacias de polícia. Não dá para você adentrar as delegacias de polícia nos municípios. É um caos total, uma sujeira, telhado caindo, não tem computadores, os veículos não têm combustível para andar. É uma coisa lamentável. E o sistema penitenciário, as penitenciárias? Terrível, terrível, terrível. Eu diria que é um dos piores do país, né? Quando você está falando da ponta do crime, você imagina, então, o nosso sistema carcerário. E os números não mentem, está aí os números, não é? Então, falta investimento. Enquanto falta efetivo da Polícia Federal para fazer a segurança das pessoas, esse último governo, agora cassado, estava com 23 mil contratos de comissionados e contratados. 23 mil favores políticos. Senador, essa questão da violência impacta muito na juventude, nos jovens, que são os primeiros, né? Digamos assim, eles entram no crime quando não tem uma perspectiva de emprego, uma perspectiva de boa educação, enfim. No estado do Tocantins, como é que isso
de que forma que os jovens são afetados no Estado e como poderia se ter políticas para essa camada da sociedade. Por exemplo, dinheiro do Sistema S poderia ser destinado também para os jovens? O senhor que sempre tem discursado muito a respeito do Sistema S aqui no Senado. Esse é um dos pontos que mais me preocupa. Essa geração de jovens nossa agora do Tocantins, essa já foi embora, essa acabou. Essa não tem mais recuperação. Não há oportunidade para os nossos jovens. Isso Brasil afora, mas Tocantins em especial. Então, você pega uma garota de 10 anos, um garoto de 10 anos, por exemplo, uma garota de 10 anos já está pensando em casar, já tem, muitas delas já deu à luz, ou estão grávidas, os garotos estão indo para o crack, para o álcool, porque não tem uma oportunidade de se profissionalizar. O Estado, na situação que se encontra, não faz nada. O Sistema S, com seus 23 bilhões de reais de arrecadação de tributo anos, que poderia, não é? E deveria fazer essa parte, ou seja, qualificar essa mão de obra, dar a oportunidade a essas crianças pobres. Eu que vim do Cabo da Enxada, até os 11 anos de idade, eu não tinha ainda sentado numa cadeirinha de escola e nem botado uma botina no pé, e saí, fui para o mundo, e hoje eu sou um homem bem-sucedido na vida, graças a Deus, mas isto é exceção, né? Eu tive que fazer a oportunidade. Então, o que os nossos jovens estão precisando é de oportunidade. Oportunidade de um curso profissionalizante, uma oportunidade para ter um emprego. Isso nós precisamos fazer com muita urgência, porque eles estão indo para o crime. Nesse tema da segurança pública ainda, recentemente o Senado aprovou um projeto de autoria do senhor relacionado à violência doméstica, que é algo que também cresce muito no Tocantins, estupro, agressão de mulheres. E esse projeto, senador, ele garante, ele destina 5% das vagas de educação profissional nos cursos do Sistema S, né? Senai, Senac, SEST, para mulheres agredidas. Queria que o senhor falasse um pouco desse projeto, qual foi a intenção ao apresentar esse projeto e como é que o senhor acha que ele pode impactar na questão da segurança. Esse termo é até uma figura de linguagem, né? Um pleonasmo, porque o Sistema S recebe esses 23 bilhões por ano já para qualificar gratuitamente a mão de obra no país. Então, é um subir para cima, um descer para baixo. Mas não tivemos outra alternativa senão protocolar um projeto aqui na casa, destinando no máximo 5% das cotas gratuitamente a essas mulheres que sofrem agressões domésticas. Porque nós sabemos, eu fiz uma pesquisa no meu estado, que a maioria dessas senhoras que são agredidas e permanecem nos lares sendo agredidas, a situação principal que leva a elas nessa situação é econômica. Então, dando a elas a oportunidade delas fazer um curso profissionalizante, volto novamente a falar dos cursos profissionalizantes, que não é só no Tocantins, é Brasil, para ela fazer um curso, por exemplo, de cabeleireira, manicure, e ela então botar uma plaquinha na porta da casa dela, ela vai ter então uma renda para o sustento dos seus filhos e ela então não mais irá continuar apanhando deste malandro, deste marido, né? Eu espero, já foi aprovado no Senado Federal, eu espero que dentro de mais uns dias esse projeto simples, mas de tamanha importância, seja aprovado na Câmara Federal. Quer dizer, uma porta de saída para a mulher que é vítima dessa violência, ela não precisa mais voltar para casa porque depende do marido que bate nela, né? Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos baixar muito esse número dessas mulheres agredidas por esses malandros. Eu vejo assim. Senador, uma última questão antes de encerrarmos sobre a regularização fundiária no Tocantins. Nós sabemos que ali na região norte, na região amazônica, a questão fundiária é séria. E há muitos proprietários de terra que estão lá produzindo, mas não têm o título da terra. Como é que está essa situação hoje no Tocantins e em que direção precisa avançar para resolver? Esse é outro ponto gravíssimo. Eu tenho um projeto aqui no Senado Federal que veda
políticos indicar cargos técnicos. E está provado que essas indicações são o grande fomento dessa maldita corrupção no Brasil. Em todas as áreas. Todas as áreas. Cargos técnicos. Mas eu indiquei o presidente, o superintendente do INCRA no Tocantins. E fui à tribuna e disse, olha, eu tenho esse projeto, sou contra a indicação, mas eu indiquei. Por quê? Eu indiquei um técnico, um contador e um técnico para a superintendência do INCRA no Tocantins. Por quê? Por causa do problema fundiário. Não só rural. Só para se ter uma noção, nós temos cidades no Tocantins que nenhuma residência, nenhum terreno, até mesmo da prefeitura, está legalizado. Nós temos 352 assentamentos, todos sem títulos. Nós temos diversas terras do Estado e da União também sem regularização. E nós, então, estamos fazendo esse trabalho dentro do INCRA. Eu indiquei esse moço há um ano atrás, nós já titularizamos mais de 3.000 famílias e iremos até mês de julho titularizar mais 6.000 famílias urbanas e rurais. Então, esse é um outro ponto também que impede o crescimento do Estado, não é? Porque o município não arrecada o IPTU, o dono do imóvel não tem como ir até uma instituição financeira para fazer um financiamento para investir no seu negócio e por aí afora. O nosso Tocantins tem muito o que se fazer. O que nós precisamos, repito, é de um administrador. E eu estou disposto a encarar essa barra agora no dia 7 de outubro, nessas eleições próximas. Eu quero colocar o meu nome à disposição do nosso povo tocantinense. Muito obrigado, senador, pela entrevista. Eu que agradeço. Nós agradecemos também a sua companhia. Essa entrevista, esse programa está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Você pode entrar em contato com a TV Senado para fazer suas críticas e sugestões ligando de graça. É o 0800 61 2211, o nosso telefone. Obrigado pela companhia, até a próxima.